Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Colégio Francisco de Assis. Eu me chamo Felipe Cunha, sou professor de Biologia e na nossa aula de hoje a gente vai conferir aqui algumas questõezinhas a respeito do módulo 4 sobre teorias evolutivas, ok? Segue comigo aqui, vamos lá para a nossa primeira questão então. Legal, o que a gente tem aqui na nossa primeira questão? Vamos lá. Se a gente está trabalhando com teorias evolutivas, a gente precisa ter em mente 3 teorias diferentes, ok? Nesse vídeo a gente vai tratar das 2 primeiras, a teoria do lamarquismo e a teoria do darwinismo, certo? O que essas 2 teorias tentam explicar a respeito do processo evolutivo dos seres vivos? Bom, a teoria de Lamarck, ela diz que os seres vivos, ao serem gerados no ambiente e se reproduzirem neste ambiente, eles sofrem uma pressão do meio que exerce uma função de desequilíbrio funcional, fazendo com que eles sejam obrigados a se adaptarem a essas condições. Essas condições implementadas na vida desses seres vivos forçam esses seres vivos a buscar alternativas de sobrevivência e de reprodução, nem que para isso eles tenham que mudar algumas características. A teoria de Lamarck, então, é baseada nessa mudança de características, o que a gente vai chamar de teoria de lei do uso e desuso, ok? Então, essa verdade científica, conhecida como lei do uso e desuso dentro da teoria de Lamarck, diz que toda característica que o indivíduo explora, ele acaba desenvolvendo. E toda característica que o indivíduo deixa de explorar, essa característica se atrofia, né? Ele perde essa característica, ele perde essa habilidade. Lembrando que o uso e desuso não é apenas para estruturas corporais, mas também para a habilidade do dia a dia, para esses seres vivos sobreviverem e conseguirem seus alimentos, sua água, local para dormir, parceiros para o acasalamento. Tudo isso é muito importante nessa pressão do meio, e vencer essa pressão do meio faz com que eles precisam se adaptar. Essa busca por adaptação gera a modificação, baseada no que a gente vai chamar de lei do uso e desuso, ok? A segunda base para a teoria de Lamarck é a herança dessas características novas que foram adquiridas após essa pressão do meio. Então, toda característica que se modificou por conta dessa pressão, tanto para mais quanto para menos, tanto pelo uso quanto pelo desuso, essa nova característica gerada, ela pode ser passada hereditariamente para os seus descendentes. Então, a segunda lei que baseia a teoria de Lamarck é a lei da herança dos caracteres adquiridos, ok? Bom, tendo isso em mente, eu acho que fica um pouco mais simples para a gente desenvolver alguns pensamentos a respeito da teoria de Lamarck, é isso que a gente vai ver aqui na nossa primeira questão, ok? A primeira questão diz o seguinte, ó: o hábito de colocar argolas no pescoço por parte de mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, alongamento do pescoço, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nascem com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Pô, galera, essa questão está dizendo que o pescoço das crianças já nasce alongado pelo fato de seus antepassados, suas mães, suas avós, já usarem essas argolas para alongar o pescoço. Hoje em dia a gente sabe que as características que cada ser vivo apresenta, inclusive os seres humanos, são determinadas pelo material genético. Só que conhecimentos sobre genética não eram difundidos, não tinham sido ainda conhecidos na ciência na época de Lamarck. Então, a teoria de Lamarck não se baseia nas características genéticas, nenhuma informação a respeito de genética. Então, a gente não pode levar em consideração esse tipo de pensamento ao refletirmos a respeito dessa questão, porque o que a gente está encontrando aqui é exatamente a transferência de caracteres adquiridos pelos antecessores. Então, se os pais e os avós alongaram o pescoço pelo uso das argolas, para os filhos nascerem com esse pescoço alongado, que a gente sabe que na verdade não acontece, a gente precisa estar usando a teoria de Lamarck como base para o nosso pensamento, ok? Então, se a gente usar a teoria de Lamarck para entender o que foi dito aqui, então é claro que a resposta correta vai ser, muda para a gente aí, ah lá, ó, tá vendo? Ó, letra A, teoria de Lamarck, certo? Bom, volta aí um slide, por gentileza. Deixa eu mostrar aqui para eles. Por que a gente não pode falar que é teoria de Malthus? A teoria de Malthus trata sobre o crescimento da população versus o crescimento da disponibilidade de recursos, de alimento, por exemplo.
né? Malthus era um sociólogo que trabalhava exatamente com essa exploração de futuro, né? A produção de alimento é muito mais lenta do que a reprodução dos seres. Vai chegar um dia em que vai ter mais pessoas do que comida disponível. Então, a teoria de Malthus não tem nada a ver com esse enunciado aqui, ok? Teoria de Wallace é uma teoria semelhante à teoria de Darwin, a gente vai ver isso daqui a pouco, ok? E também não tem nada a ver com isso, daqui a pouco a gente vai falar de Darwin. E teoria de Mendel já é a teoria da genética, então não faz sentido a gente, nessa época, acreditar que teoria de Mendel poderia ser a resposta correta, porque genética, na época de Lamarck, ainda não tinha sido descoberta, ok? Beleza, vamos para a nossa próxima questão, então, por favor. Pode passar. Isso, questão número 2. Ok? Ainda pensando sobre lamarquismo, ainda pensando sobre teoria evolutiva de Lamarck. Considere a seguinte afirmação, ou as seguintes afirmações. Devido à necessidade de respirar ar atmosférico, certo animal passou a apresentar pulmão e transmitiu essa característica aos descendentes. Primeira afirmação. Segunda afirmação. As toupeiras atuais têm olhos atrofiados porque seus ancestrais, por viverem sob a terra, não necessitavam de visão. Afirmativa número 3. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. Legal, vamos lá. O pensamento de Lamarck pode ser percebido em... Então, o que essa questão está querendo encontrar? Qual a alternativa que descreve a teoria lamarquista da evolução, ok? Então, o pensamento de Lamarck a gente encontra onde? Vamos rever aqui essas questões. Vamos rever essas afirmações aqui de novo. Devido à necessidade de respirar ar atmosférico, certo animal passou a apresentar pulmão e transmitiu essa característica aos descendentes. Cara, essa afirmativa está dizendo que ele desenvolveu uma característica que, teoricamente, parece que ele não tinha, né? Certo animal passou a apresentar, então ele não tinha esse pulmão antes, porque ele estava tentando se adaptar à necessidade de respirar ar atmosférico. Bom, a gente já vê aí a lei do uso e desuso, certo? E transmitiu essa característica para os descendentes, então a característica nova que ele desenvolveu foi passada de forma hereditária. Cara, isso é lei da herança dos caracteres adquiridos, a segunda base do lamarquismo. Então, o número 1 é a teoria de Lamarck, ok? Vamos ver o número 2. As toupeiras atuais têm olhos atrofiados, olhos reduzidos, porque seus ancestrais, por viverem sob a terra, debaixo da terra, não necessitavam da visão. Cara, isso é lei do desuso. Então, pelo fato de não usarem tanto a visão, seus olhos foram atrofiados. Essa frase, esse pensamento, essa ideia está baseada na teoria do desuso, né? Na lei do desuso de Lamarck. Então, a 2 também é lamarquismo. E a afirmativa número 3. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo, como se o alongamento do intestino fosse por conta do uso de tanto comer capim. Caramba, as 3 alternativas usam a teoria de Lamarck. Vamos ver a afirmativa correta, então. O pensamento de Lamarck pode ser percebido em letra E, número 1, 2 e 3. Essa foi fácil, certo? Vamos ver a próxima questão. Questão número 3. Agora a gente está trabalhando com a teoria do darwinismo, certo? Vamos lá. Alguns anos depois, em torno de uns 90, quase 100 anos depois, né, da difusão da teoria de Lamarck a respeito da evolução dos seres vivos, uma nova teoria evolucionista foi proposta, que a gente vai chamar de teoria darwinista, né, a teoria de Darwin, ok? A teoria de Darwin diz o seguinte: na verdade, os seres eles não mudam as suas características por conta de uma pressão do ambiente. Na verdade, os seres já nascem diferentes. Exemplo para você entender isso. Pensa numa ninhada de cachorrinhos. Papai, mamãe e cachorro tiveram lá seus 5, 10 filhotinhos. Cada filhotinho tem uma aparência diferente, cada filhotinho tem um comportamento diferente. Um é mais espertinho, outro é mais lerdinho, um é mais magrinho, outro é mais gordinho, um é mais serelepe, outro é mais quietinho. Cada ser vivo nasce com uma característica distinta. Embora esses filhotinhos dessa ninhada sejam todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, tudo cachorro, cada um tem uma característica diferente, não só física, mas também como comportamental. Pois bem, a teoria de Darwin é baseada exatamente nessa semelhança genérica e nessa diferença específica entre cada ser vivo. Porque a diferença específica entre cada ser vivo ao longo da vida pode acrescentar vantagens ou desvantagens no processo de sobrevivência. E na chegada da fase adulta, essa diferença de características pode dizer se esse indivíduo será ou não escolhido para formar um casal, gerar um acasalamento que produzirá filhotes. Então, o sucesso na sobrevivência e o sucesso na reprodução vai depender do fato desses indivíduos terem ou não terem determinadas características, que a gente vai dizer que são características que dão aptidão
a esse ser vivo conseguir o sucesso na reprodução e o sucesso na sobrevivência, ok? Então a gente vai dizer que o indivíduo que conseguiu sobreviver e o indivíduo que conseguiu se reproduzir é o indivíduo mais apto. Então uma das bases do darwinismo é a sobrevivência do mais apto, é o sucesso do mais apto, ok? Legal. Darwin também entendia que essas características, tanto mais aptas para alguns ou menos aptas para outros, poderiam ser passadas para os seus descendentes, ok? Levando em consideração que o meio, o ambiente, os predadores, a necessidade de encontrar alimento, local de sobrevivência, a própria escolha no acasalamento, isso já selecionaria alguns indivíduos a conseguirem o sucesso, enquanto outros, infelizmente, não. Então, uma outra base do darwinismo é o que a gente vai chamar de seleção natural. A natureza seleciona os indivíduos que estarão aptos a obterem o sucesso na sobrevivência e o sucesso na reprodução, ok? Então, seleção natural é tão importante quanto a sobrevivência do mais apto, dando base para a teoria do darwinismo, certo? Como os conhecimentos de genética vieram depois de Darwin, Darwin não sabia explicar o porquê que os seres vivos nasciam diferentes entre si. Ele apenas adotava a afirmação de que sim, eles nasceriam diferentes entre si. E a partir disso, cada um poderia apresentar um determinado conjunto de informações, um conjunto de características físicas e comportamentais que poderia dar a ele uma maior aptidão para a sobrevivência e para a reprodução. Sendo assim, os indivíduos mais aptos teriam mais chances de se reproduzir e gerar descendentes mais aptos também, enquanto que ao longo do tempo os indivíduos menos aptos, eles não teriam sucesso na reprodução e principalmente na sobrevivência. Então eles iriam se desfazendo aos poucos, eles iriam deixando de existir ao longo do tempo, porque a reprodução desses caras era mais difícil. Tudo bem? Beleza. Ao longo do tempo a população então tende a tomar a característica do indivíduo mais apto, certo? Mas o processo seletivo da natureza, que a gente chama de seleção natural, ao longo do tempo, também muda os seus critérios, ok? Então depois a gente vai conferir isso com calma, vamos pegar só a parte básica e vamos tentar fazer essa questão aqui, tá bom? O que diz essa questão número 3? Segundo as ideias de Darwin, uma espécie selvagem transmite ao longo das gerações as características que lhes favoreceram a sobrevivência de determinado ambiente. Para que a afirmação seja verdadeira, é necessário que essas características sejam o quê? Bom, para essas características favorecerem a sobrevivência em determinado ambiente dos indivíduos, elas precisam ser, vamos ver aqui, letra A, constantes na população, dominantes e estejam correlacionadas à sobrevivência do indivíduo. Letra B, afetadas pela seleção natural, genéticas e de maior frequência na população. Letra C, dominantes, proporcionarem sucesso reprodutivo e apresentarem alta variabilidade. Será? Letra D, transmissíveis à descendência, inalteráveis pelo ambiente e estáveis nas gerações. Ué, não vai mudar nada não, é? Letra E, as variáveis na população, herdáveis e estejam correlacionados ao sucesso reprodutivo. Cara, eu acho que tem muito mais a ver a gente marcar a letra... Passa aí? Letra E, né, gente? Características que sejam variáveis na população, características que possam ser passadas para os descendentes, ou seja, herdáveis, e que estejam correlacionadas ao sucesso reprodutivo, ok? São essas três ideias que baseiam o pensamento da teoria de Darwin, certo? Vamos dar uma olhada na próxima questão aqui, questão número 4. A questão número 4 correlaciona, então, as duas. As duas teorias, então, estão em jogo nessa questão. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que ela está querendo. As afirmativas a seguir estão baseadas em teorias evolutivas. Vamos ver as afirmativas. As características adquiridas ao longo da vida de um organismo são transmitidas aos seus descendentes. Transmissão de características. Uma ginasta que desenvolveu músculos fortes através de intensos exercícios terá filhos com a musculatura bem desenvolvida. Sacou, hein? Número 3. O ambiente seleciona a variabilidade existente em uma população. O ambiente selecionando, seleção natural. Número 4. Em uma ninhada de cães, o animal mais bem adaptado às condições de vida existente sobreviverá por mais tempo e, portanto, terá a oportunidade de gerar um maior número de cãezinhos semelhantes a ele. Ok? Beleza. O que ele está querendo aqui nessa pergunta? A alternativa que contém, respectivamente, as ideias de Lamarck e Darwin. Respectivamente, as ideias de Lamarck e Darwin. O que eu tenho que marcar aqui, pessoal?
uma alternativa que expresse a ideia de Lamarck e uma alternativa que expresse a ideia de Darwin, certo? Eu preciso encontrar na minha resposta a indicação dessas duas alternativas, uma que indique a ideia de Lamarck e outra que indique a ideia de Darwin, certo? E a alternativa que consegue fazer isso pra gente é a alternativa letra B, 1 e 4. Por que 1 e 4, pessoal? Número 1, as características adquiridas ao longo da vida de um organismo são transmitidas aos seus descendentes. Quem é que dizia que as características obtidas, adquiridas ao longo da vida seriam transmitidas para os seus descendentes? A teoria do lamarquismo, ok? Um ginasta que desenvolveu músculos fortes através de intensos exercícios terá filhos de musculatura bem desenvolvida. Herança dos caracteres adquiridos? Lamarck também. Então, ó, Lamarck na 1, Lamarck na 2. O ambiente selecionava a variabilidade existente em uma população. Se é o ambiente que seleciona a seleção natural, então é Darwin na 3. E na 4, manada de cãezinhos, né, mais bem adaptada às condições de vida existentes, sobreviverá por mais tempo, portanto terá a oportunidade de gerar um número maior de descendentes. Caramba, isso aqui é Darwin também. Beleza? Então, uma alternativa que tem que marcar Lamarck e Darwin ao mesmo tempo tem que pegar as alternativas 1 e 3, ou 1 e 4, 2 e 3, ou 2 e 4, e a gente só encontra a letra B fazendo isso. Ok? Beleza. Essa foi mais fácil, certo? Vamos passar aqui para a nossa questão número 5. Deixa eu apagar esses detalhezinhos aqui no quadro. Ok, vamos lá. Quadro de empenho número 5. 5. Existem duas grandes teorias que tentam explicar o mecanismo pelos quais os organismos evoluíram e continuam a evoluir. Tanto Lamarck quanto Darwin apresentam um fator como primordial para a evolução. A diferença é que, para Lamarck, esse fator é causa direta das variações. E, para Darwin, esse mesmo fator seria o que seleciona, dentre as variações possíveis, a mais adaptada. Que fator é esse, pessoal? De que ele está falando? Vamos rever aqui o enunciado. Existem duas grandes teorias que tentam explicar, certo? Tanto Lamarck quanto Darwin apresentam um fator primordial para a evolução. Que fator é esse? A diferença é que, para Lamarck, esse fator é a causa direta das variações. Causa direta das variações. O que provoca as variações nos seres ao longo de sua vida na ideia de Lamarck, na teoria do lamarquismo? O que provoca a necessidade de mudança e adaptação é a pressão do meio, é o ambiente, ok? E para Darwin, esse mesmo fator seria o que relaciona, o que seleciona dentre as variáveis possíveis a mais adaptada. O que seleciona o indivíduo mais adaptado é a seleção natural, são os fatores do ambiente. Deixa eu dar um exemplo. O leão vai correr atrás das zebras para pegar uma e alimentar sua família. Ele vai pegar a que corre mais? Não, né, gente? Ele vai pegar a que corre menos. Só que antes do leão aparecer, a gente ainda não tinha visto qual zebra correria mais e correria menos. Na hora que o leão apareceu, uma pressão seletiva foi exercida pelo ambiente que fizeram as zebras dispararem na corrida. Então, no momento em que esse ambiente hostil, com a presença de predadores, criou esse critério de seleção, ali naquele momento a gente percebeu quem era mais adaptado e quem não era. Logo, a mais adaptada, que correu mais rápido, escapou do leão e sobreviveu, e a mais lentinha, infelizmente, foi devorada para que o leão pudesse alimentar sua família, ok? Então, o ambiente seleciona qual indivíduo é o mais apto, certo? Logo, então, a nossa resposta só pode ser a letra A, que fala expressamente sobre o ambiente, ok? Beleza, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí essas 5 questões. Tudo bem, a gente vai continuar dando esse suporte para vocês continuarem estudando aí ao longo das próximas semanas. A gente vai ter um canal também onde a gente vai poder discutir informações, trocar ideias, vocês vão poder abrir perguntas, a gente vai poder responder vocês fiquem à vontade para estudarem esse material e logo após alguns dias a gente volta a comentar sobre isso e sobre outras questões futuras, ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.